Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Elaine Rusbos, a sua professora de Química. Se você já parou para pensar como as moléculas se ligam, mas não sabe nem por onde começar a explicação, fica na aula de hoje que a gente vai ser uma pequena introdução para depois conhecer cada tipo de moléculas e as ligações que elas fazem. Combinado? Então vamos lá! Se vocês observarem aqui, vocês vão ver 4 tipos de ligação. Ligação covalente, ligação metálica, ligação iônica e ligação coordenada. Essas são as 4 ligações que nós estudamos, no ensino médio para entender como a maioria das ligações são formadas, ok? Então, a partir de agora, nós vamos entrar um pouquinho, não em cada uma delas, mas pelo menos uma introdução, para vocês entenderem qual é a importância, de conhecer essas ligações. Se vocês olharem aqui, a gente vai começar no conceito de matéria. Matéria é tudo aquilo que eu enxergo, lembra? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Se vocês olharem qualquer coisa ao seu redor, vocês vão ver objetos, tá? E isso a gente fala que nós estamos olhando, numa visão macro, ou seja, são moléculas, são substâncias que estão ali todas juntas, ok? E formando um objeto, que você está olhando e é a nossa visão macro que está entrando em ação. Só que se você parar para pegar aquele objeto ou aquela matéria, tá? Que nem aqui está representado uma gota. Essa gota pode ser uma gota de água, E essa gota, se vocês olharem do que ela é feita, vocês vão chegar no conceito de molécula. Então, a molécula é uma combinação de elementos, uma combinação ali de átomos diferentes ou até iguais, que vão formar depois, várias moléculas junto vão formar essa matéria. Vocês já pararam para pensar nisso? Só que antes dessas moléculas se formarem, se vocês também voltar um pouquinho antes, lembra lá na tabela periódica, vocês encontram um monte de elementos, tá? Então, esses elementos também, eles se combinaram para formar a molécula. E se vocês voltarem, pensar um pouquinho mais para o lado do micro, descendo mais um pouquinho, vocês vão chegar até no conceito de átomo, ok? Então, o que é o átomo? Se a gente pegar aqui o modelo de Bohr, que esse aqui é o que está representado, nós temos ainda o modelo quântico, que é quando não tem nuvem eletrônica, tudo mais, mas o modelo de Bohr é o mais utilizado ali para vocês do ensino médio conseguir assimilar, esse mundo micro, essa constituição aí da matéria, ok? Então, se vocês lembrarem, o modelo aqui, ele traz um núcleo, e nesse núcleo eu vou encontrar 2 partículas. Então, nesse núcleo eu tenho o próton, que é a partícula positiva, eu tenho o nêutron, que é aquela partícula que não tem carga, ok? E na parte aqui, está até representado pelas camadas, a gente localiza, a gente consegue ali colocar os elétrons, certo? Então, esse é o modelo ali de átomo. Então, qualquer elemento que vocês vão combinar, ok? Para formar uma molécula ou formar até um composto, vocês vão ver que esses nomezinhos vão começar a ser diferentes dependendo da ligação, eles vão formar depois, no final, a matéria que a gente tem no nosso dia a dia. Então, aqui também eu coloquei o exemplo da água, Uma simbologia, tá, gente? Quando a gente estuda química, vocês têm que lembrar o seguinte, vocês estão aprendendo uma nova simbologia. E essa simbologia, vocês precisam treinar, para que ela comece a aparecer cada vez mais familiar para vocês, ok? Então, o H e o O são símbolos, do elemento hidrogênio e oxigênio. Então, eu coloco ele para representar a fórmula. Aqui também tem os modelos, o modelo atômico para o oxigênio e o modelo atômico para os hidrogênios. Vocês viram que eu já coloquei o modelo ligando, o hidrogênio com o oxigênio. Mas que tipo de ligação é essa, A gente sabe que a molécula de água existe, mas qual é a ligação que predomina? Então, isso nós vamos estudar em outra aula, tá bom? Hoje, nós vamos entender por que a importância, de você juntar, precisou de 2 hidrogênios e de 1 oxigênio, tá? E por que a gente escreve dessa forma? E para esses elementos se ligarem, eles vão precisar de uma força de atração, tá?
que vão ali combinar entre esses elementos, fazendo com que forme essa matéria. E nós temos dois tipos de força. Ela vai ser uma força intramolecular ou as forças intermoleculares, ok? A força, né, intramolecular é são as forças, né, que a gente chama que são forças um pouco mais fortes entre ali os átomos. E por isso que a gente chama isso de ligação, tá? Então, nós vamos ter a ligação metálica, iônica, covalente e a coordenada. Como eu já disse, coordenada também pode ser adativa, só que o nome coordenada é o mais correto, combinado? E do outro lado, as intermoleculares, que eu aconselho vocês estudarem depois que terminar a ligação química, tá? Que são as ligações de hidrogênio, forças de polo, de polo induzido ou instantâneo, combinado? Então, essas são as forças que vão existir. A partir do momento que vocês conhecem elas, esses compostos ou essas moléculas vão começar a surgir, tá? E uma coisa que vocês precisam guardar é que elas precisam ser estáveis. Como assim estáveis? Eu não posso sobrar elétrons, tá? Nem de um elemento e nem de outro, ok? E como que isso acontece? Então, se a gente pegar uma fórmula aqui, ó, genérica, onde o X e o Y são símbolos dos elementos, então pensa todos aqueles elementos da tabela periódica. Aqui vai ser um elemento ou outro que estão se combinando, ok? Então, cada um tem o seu lugar na tabela e tudo mais. Outra coisa importante, pessoal, na tabela periódica a gente tem uma família, né, super famosa, que é a família dos gases nobres. Na família dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada. Então, eles são os únicos compostos, tá, que formam moléculas com um único núcleo, ok? Todas as outras moléculas que a gente conhece precisam no mínimo de 2 núcleos para existir. Por isso que vocês viram aqui que no mínimo eu coloquei 2 elementos, tá? Esses 2 elementos podem ser iguais ou eles podem ser diferentes, tá? No caso, por exemplo, sabe quando vocês vão numa festa, as crianças estão sempre carregando um balãozinho que flutua? Aquele balãozinho é formado de gás hélio. Então, o gás hélio é o gás nobre que só tem um núcleo. Os outros gases que a gente conhece, inclusive o oxigênio que a gente respira, o nitrogênio que está no ar, eu vou precisar no mínimo de 2. E nesse caso, eles seriam os mesmos elementos, ok? Só para exemplificar aqui que pode ter moléculas formadas com o mesmo elemento ou com elementos diferentes, combinado? E aí, essa combinação, elas sempre vão envolver uma quantidade de elétrons, ok? Do primeiro elemento e do segundo. E essa quantidade de elétrons, tá? Ela pode aparecer em cima da fórmula, tá? Para você identificar quantos elétrons estão envolvidos ali. E esses elétrons a gente pode chamar de valência, de carga ou números de oxidação, ok? Então, em cada momento, né, dependendo do autor, ele está usando essa nomenclatura. Então, é interessante que vocês saibam o que é essa nomenclatura, ok? Então, lembrando que isso indica a quantidade de elétrons que estão participando da ligação em particular que a gente vai estudar, ok? E os números que aparecerem embaixo? Esses números que aparecem embaixo vão indicar quantidade. Então, lembra da fórmula H2O? Então, na fórmula H2O, eu precisei de 2 átomos de hidrogênio e mais 1 átomo de oxigênio, ok? E uma coisa que vocês podem estar perguntando, mas e essas carguinhas aqui, né? Essas carguinhas, elas representam a carga positiva, que pode ser de um cátion, e a carga negativa, que pode ser de um ânion, ok? É aquele conceito de íons. Os cátions são aqueles elementos que eles resolveram doar os seus elétrons, né? E eles doaram para quem? Para os ânions, que aí eram os que receberam. Então, esse conceito, né, de cátion e ânion a gente vai usar na ligação iônica, por exemplo, tá? Então, as cargas, elas são importantes para a ligação iônica, mas a quantidade aqui de elétrons, ela é importante para qualquer tipo de ligação, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Por hoje, essa introdução é o que a gente queria passar para vocês e depois nós vamos ter uma aula para cada tipo de ligação, ok? Bons estudos para vocês, muito obrigada e long keep learning, ou seja, continue estudando. Tchauzinho!